Às vezes, queridos, a gente acorda tão angustiado, tão ansioso, tão preocupado com tantas coisas. E na verdade, nós precisamos, essa busca de Deus, nós precisamos fazer essa busca de Deus todos os dias. A gente precisa adentrar nesse lugar de buscar a presença de Deus, de adentrar nesse lugar de uma busca contínua, porque todos os dias as situações, circunstâncias, os ataques, os gigantes, as águas, o fogo, o leão, né, ele se levanta. A palavra de Deus diz que Satanás, ele está ao nosso derredor e ele ruge como leão, buscando a quem ele possa tragar. Então, existe um movimento no reino espiritual para realmente matar, roubar, destruir, mas a palavra de Deus diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para dar vida e vida mais do que o suficiente. Ele veio para dar vida e que essa vida possa realmente mudar a nossa vida, né? A vida de Deus muda a nossa vida. A vida de Deus transforma a nossa vida. Deus é o Deus da transformação. Deus é o Deus da transformação. Então, o que muitas vezes nos impede de viver a transformação que Deus tem para nós? A incredulidade. E eu tenho prestado muita atenção como a incredulidade ela é tão sutil. Ela é tão sutil. O campo de batalha que nós temos é o campo de batalha na mente. Campo de batalha na mente. Então o inimigo, ele vai trabalhar onde? Aqui, ó, na sua mente. Então ele não tá dentro de você aí, você não é morada de Satanás, e graças a Deus por isso. Mas ele vai lançar setas, sabe? Ele vai lançar setas de medo, setas de incredulidade. Ele vai lançar palavrinhas como será? Será que Deus falou mesmo? Será que Deus é comigo? E se? E se não der certo? E se não acontecer? E se a porta não se abrir? Então o inimigo ele vai, e é sutil. É sutil porque é gradativo, né? Já viu aquela frase que as pessoas falam, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então essa sutileza do inimigo todo dia, essa sutileza, porque hoje você abre o Instagram, você abre as redes sociais, é só besterol, só bobagem, só besteira, um monte de porcaria, e viraliza realmente porcaria, porque as pessoas elas estão tão cansadas. Então quando ela vê uma coisa de entretenimento, o Brasil é o Brasil do entretenimento. As pessoas amam, né, dar risada. Por quê? Enquanto eu tô ali, sabe, gastando tempo, uma dopamina barata, gastando tempo com bobagem, meio que eu distraio dos problemas. Então as pessoas elas querem se distrair dos problemas, elas não querem se transformar em um resolvedor de problema. Não, elas querem se distrair dos problemas. Elas não querem se tornar um matador do gigante. Não, elas querem se distrair dos gigantes. Elas querem uma distração. Elas querem, né, sabe, nesse lugar de paliativo, não é resolução de situações, mas viver no paliativo. E muitas vezes essas distrações, né, a gente vai sendo alimentado por elas e o inimigo aproveita nesses ambientes para ir colocando em nós enfraquecimento espiritual, incredulidade. Quantas pessoas que um dia orou, hoje não ora mais? Quantas pessoas que um dia buscou, hoje não busca mais? Quantas pessoas que um dia tiveram uma comunhão com o Espírito Santo, intimidade com o Senhor, e às vezes hoje ela se vê questionando, será que Deus, né, realmente falou? Será que Deus realmente ministrou meu coração? Será que isso aqui que eu estou vivendo ou vivi é verdade? Então a pessoa entra nesse lugar. Então nessa manhã Deus te trouxe aqui para fortalecer a sua fé, para levantar de onde você está, para que você se reposicione para viver o plano, projeto e propósito que Deus tem para a tua vida. A palavra de Deus diz em Salmo 37 e o versículo 3,
Gente, e olha, muito forte, que Deus me mostrou isso aqui na oração. Mas talvez já seja a resposta aí, né? E é impressionante isso aqui. Olha só. Confia no Senhor e faça o bem. Confia no Senhor e faça o bem. Assim você vai habitar na terra e desfrutará segurança. Deleite no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. E continua dizendo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. E Ele deixará claro, viu, Maria, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Espírito Santo, ministra o nosso coração nessa manhã, enche-nos com a tua palavra e traz-nos a tua direção no nome de Jesus. Queridos, essa palavra, ela inicia falando de confiança. E eu já ministrei algumas vezes aqui e eu não me canso de falar. Eu não confio em quem eu não conheço. Até que eu conheça, eu não vou confiar em quem não conheço. Nós só confiamos em quem nós conhecemos. Por exemplo, quando o meu esposo ele fala alguma coisa pra mim, eu confio. Por quê? Porque eu conheço. Nós estamos casados há 27 anos. Até a expressão, o jeito que chega em casa, a gente já sabe. Por quê? Porque eu conheço. A gente confia em quem nós conhecemos. Então, em primeiro lugar, a palavra ela diz assim, confia no Senhor. Confia no Senhor. E para você adentrar nesse lugar de confiança, você vai precisar conhecer mais a Deus. E como eu conheço mais a Deus? Passando mais tempo com Ele. Como eu conheço mais a Deus? Lendo a sua palavra. Como eu conheço mais a Deus? Meditando na sua palavra. Como eu conheço mais a Deus? Orando. Eu preciso conhecer, porque se eu não conheço, eu não consigo confiar em quem Ele é. Durante alguns anos da minha vida, eu só conhecia o Deus que salvava, só. Na denominação que eu fazia parte, Deus só salvava. Ele salva, Ele salva, Ele salva, e Ele salva, e Ele salva. Então, lá dentro dessa ambiência, eu não conhecia o Deus que libertava, o Deus que curava, o Deus que mudava a vida, o Deus que prosperava, o Deus que enriquecia. Ele faz o que Ele quiser, quando Ele quiser, a hora que Ele quiser. Ele pode... O Evangelho, queridos, ele é um Evangelho da múltiplas possibilidades. Não é apenas o Deus que salva, não. Se Ele viesse só para salvar eu e você, a gente era salvo, já batizava, matava logo no batismo e mandava embora, mandava para o céu já. Então Jesus não veio só para você ser salvo. Não, Ele veio para você ser liberto, curado, restaurado, transformado. Para que você fosse... Primeiro Ele fizesse uma obra em você e depois através de você. Existe mais de Deus para as nossas vidas. Deus tem coisas extraordinárias para fazer em nós. Primeiro Ele vai fazer em nós. E depois através de nós. Mas para isso eu preciso confiar em Deus.
E eu só confio em quem eu conheço. Então, na verdade, antes de confiar, eu preciso conhecer Deus. Conhecer e não apenas de ouvir falar. A maioria das pessoas, elas conhecem Deus. Mas ela conhece do que a sua mãe dizia, do que o seu pastor fala, do que fulano conta, do que Beltrano diz. Mas eles não conhecem a Deus de caminhar com Ele. Eles não conhecem a Deus de caminhar e andar junto com Deus e entender alguns aspectos de como Deus trabalha. E esse conhecimento de Deus faz com que eu confie nele. Eu sei que Ele não me deixará, eu sei que Ele não me abandonará. Foi ontem ou foi hoje de manhã que eu estava lendo? Foi hoje pela manhã. Foi, só puxando aqui na memória. Hoje pela manhã, mais cedo, eu estava lendo um versículo que diz: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco todos os dias. Queridos, é uma promessa dele para mim e para você. Então, quando eu não estou sentindo, Deus está comigo. Quando tudo está dando errado, Deus está comigo. Quando a porta não se abriu, Deus está comigo. Quando eu ouvi não, Deus está comigo. Quando as dificuldades bateram na minha porta, Deus está comigo. Quando a doença veio, Ele está comigo. Quando a doença foi embora, Ele continua comigo. Então, muitas vezes, a gente faz essa comparação com as circunstâncias para dizer se Deus está com você ou não está com você. Então, se tudo não está saindo como você gostaria, Deus não está comigo, não. Ele continua com você. Mesmo quando tudo não está saindo como você gostaria. Ele não te deixará, Ele não te abandonará. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não mente. Ele não mente. Então, se nessa manhã você está passando por um momento muito desafiador, um momento muito difícil, o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: eu estou com você, eu estou contigo, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Você não está sozinha. Eu lembro de um louvor que eu nem sei de quem é, mas eu acho que era da harpa cristã, não sei se era da harpa cristã, mas eu lembro, esse louvor é muito lindo. E quantas vezes eu chorei muito, porque eu já vivi momentos muito desafiadores. Eu já vivi momentos tão desafiadores que eu orava para morrer, porque eu não via saída para o que eu vivia. Eu não via possibilidade de sair daquele fundo do poço. Então, qual era a minha oração? A oração do covarde: me mata, me leva, não quero viver mais. Eu não tenho. Como que eu vou resolver essas coisas? Como que olha o nível de mentalidade. Por isso, queridos, que eu falo tanto de mentalidade e por isso que para mim é tão importante a mudança de mentalidade. Porque a sua mentalidade, ela pode limitar o poder de Deus. A sua mentalidade pode te levar para um lugar de incredulidade. A sua mentalidade pode te levar para um lugar de você não conhecer a Deus ao ponto de confiar. Jó, ele fala assim: olha, eu te conhecia antes de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço de caminhar contigo. Agora nós temos um tipo de comunhão aqui, de amizade, diferente do que nós tínhamos antes. Antes eu conhecia você porque os outros falavam de você. Mas hoje não. Eu te conheço de caminhar com você. A estrutura de pensamento de Jó antes da prova, antes do problema, antes da adversidade era uma. A estrutura de Jó pós o problema, pós a adversidade é outra. É outra. A visão dele de Deus é outra. A percepção dele de Deus é outra. Às vezes nós pensamos que não, tem nada a ver. Mentalidade de fé tem tudo a ver. O que deixou aquele povo fora da terra prometida? Mentalidade. Foi mentalidade, não foi espiritualidade. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles saíram da escravidão, mas a escravidão permaneceu aqui, ó,
Na mente. O nosso campo de batalha é aqui, ó, é na mente. E Satanás vai utilizar disso para fazer você andar em círculo. O inimigo vai utilizar disso para gerar dor, para gerar dano, para gerar confusão, para que você não adentre nesse lugar. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Faça o bem. Você vai desfrutar de segurança. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai agir. Quantos de nós, queridos, até no primeiro momento a gente até entrega, depois a gente vai lá, pega de volta. Entrega, pega de volta, entrega, pega de volta, entrega. Quantos estão assim? Quantos você entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Até entrego, mas eu não consigo confiar. E aí eu tento dar o meu jeitinho, eu tento ser o Espírito Santo Júnior. Eu tento fazer um pedaço aqui para poder ajudar Deus. Não, para de tentar ajudar Deus, só coopere com Ele. Só faça aquilo que Ele te orientou a fazer. Só se mova na direção que Ele disse que é para se mover. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia no Senhor. Confiar é descansar que tudo vai cooperar para o seu bem. Se eu tivesse que tirar um versículo da Bíblia todinha e dizer que ele era o meu, era esse. Inclusive eu comprei ele em um negócio lá, um acrílico dourado para colocar lá na torre de oração. Que é o versículo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera. Queridos, às vezes eu estou numa guerra, que eu não estou dando conta. E aí eu pego esse versículo e eu rumino ele e eu digo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque eu amo a Deus e eu fui chamado segundo o propósito dele. A adversidade coopera para o meu bem, o problema coopera para o meu bem, o gigante coopera para o meu bem, a injustiça coopera para o meu bem. O que estão falando de mim que não é verdade coopera para o meu bem, mesmo que eu não entenda. As pessoas que eu ajudei, que eu estendi a mão, que veio e me deu uma facada pelas costas, coopera para o meu bem. Coopera. Os ingratos cooperam para o meu bem. As adversidades cooperam para o meu bem. Coopera, mesmo que eu não entenda. Essa semana eu estou lendo a história de José. José foi traído pelos seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi jogado no poço pelos seus irmãos. José foi humilhado pelos seus irmãos. José foi abandonado, rejeitado. Quem era para cuidar de José não cuidou de José. Se você olha para a história de José, você fala assim, rapaz, aí não tem como sair nada que presta, não. Tudo de ruim aconteceu com esse menino. Depois, em um dado momento, ele já estava até legal, estava até funcionando a vida dele. De repente, uma enviada de Satanás lá acusa o pobre do José sem ele ter feito nada. Porque ele não quis ficar com ela acusa ele de ser um abusador. José vai parar dentro de uma masmorra. Queridos, eu não sei se você já foi em penitenciária. Eu já fui. Se já foi em penitenciária, é triste, é lamentável. Não é um lugar bom. Agora imagina as masmorras lá das prisões do Egito. O nível de desespero naquele lugar. Mas tudo estava cooperando para o bem, para o plano que Deus tinha para a vida de José. Para de questionar, talvez a sua dor, talvez as situações,
abrace a palavra de Deus para a tua vida. Rumine na palavra de Deus. Olha para o problema que você está hoje, agora. Olha para ele e diga assim, olha, ouça aqui problema. Ouça. Você vai cooperar para o meu bem. Porque eu amo a Deus. E eu fui chamado segundo o propósito que ele tem para a minha vida. Problema, ouça. Você não vai me parar. Não. Eu vou sair desse problema mais crente, mais forte, capacitada pelo Senhor, habilitada por um Deus poderoso, capaz de mudar situações e circunstâncias, capaz de mudar completamente a minha história, mas ainda que nada aconteça, ainda assim eu vou permanecer aqui, ó, firmada, crendo. Nessa manhã Deus te trouxe aqui, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega ao Senhor, entrega o que você está vivendo, entrega o que você está passando, entrega o seu caminho ao Senhor. Não deixe a incredulidade roubar você do plano, do projeto e do propósito que Deus tem para a sua vida. Queridos, quanto inimigo ele tenta gerar essa sementinha de incredulidade, essa sementinha de medo, essa sementinha em si, será aí? Não, vai dar certo. A porta vai se abrir. Vai acontecer. Deus está me sustentando. Ele vai abrir a porta. Eu lembro de um período que nós passamos um processo de muitas dívidas, muitos desafios, muitas portas fechadas, muita humilhação, muita dor, muita vergonha. E eu lembro que eu orava, e Luciano, coitado, estava trabalhando em 3 empregos. Luciano tinha que acordar 3 horas da manhã, tinha que trabalhar, que ia para uma mata para poder prestar serviço com um caminhão de motorista. Aí quando chegava, ia entregar gás e água, e ainda tinha umas entregas para fazer de uma loja de móveis. E eu pensava assim, meu Deus, se Luciano continuar assim, coitado, vai morrer, não vai dar conta, né? E aí eu entregava imã de porta em porta, entregava imã de geladeirinha, né? Pra pessoa pedir gás e água com a gente, batia na porta e eu falava com a pessoa, eu falava, olha, quando você pensar em gás e água, lembra que eu tenho que sustentar meus filhos, que a gente precisa e dar, né, a prioridade pra gente. E aí eu contava uma história, um storytelling, né, da prioridade pra gente, que realmente a gente estava precisando. Quantas vezes à noite, tarde da noite, ia junto com o Luciano para poder entregar gás lá na passarela, que aqui chama passarela do descobrimento, passarela do álcool. Tarde da noite, 11 horas da noite para entregar. Não tinha negócio de horário. Ah, a gente não entrega mais. Não. Quem tá no luxo de não fazer, fazer horário, é quem tava em outra situação, não é, gente? Eu lembro que eu orava e eu falava para Deus, Senhor, abre uma cancela. Eu não orava por porta, não. Falava, Deus, abre uma cancela, Pai, porque a porta aqui não dá jeito, não, Senhor. E eu visualizava de verdade. Eu orando, eu via uma cancela se abrindo. Sabe aquelas cancelas de roça? Se abrindo assim, ó, pá, e batia. E aí a coisa caminhava na minha direção. Mudava a nossa vida, né? Eu via e eu dizia para Luciano todo dia. Eu falava assim, Luciano, Deus vai abrir porta. Deus vai abrir porta, Deus vai abrir porta, Deus vai abrir essa cancela, Deus vai fazer algo, Deus vai mudar a nossa vida, Deus vai mudar a nossa situação. Quantas vezes eu escrevi um versículo, um bilhete, colocava no bolso de Luciano, colocava no caminhão, colocava no carro, olha, Deus vai abrir a porta,
Deus vai abrir, vai dar certo. Vai, nós vamos olhar para trás em pouco tempo e a gente vai ver o que Deus fez. Que eles estavam lá dentro do poço, mas eu não estava olhando para o poço, eu não estava olhando para a lama, eu não estava olhando para as adversidades, não. Eu estava olhando que ele ia abrir, que ele ia fazer, que algo ia acontecer. Todos os dias eu acordava pela manhã esperando algo novo. Algo novo vai acontecer, uma oportunidade vai abrir, uma porta vai chegar. Alguém do nada, não sei o que ele dizer, sabe, eu creio em milagres. Quantas vezes Deus já falou comigo, Sumaí? Ó, teve uma vez que eu juntei, eu lembro até hoje, eu juntei 7 mil reais. Quando eu tinha acabado de juntar 7 mil reais, Deus falou pra mim assim, ó, Sumaí, pega seus 7 mil reais que você juntou e oferta na vida de fulano. Como é Deus? Isso é o Satanás falando comigo. Isso não é Deus não falando comigo. Deus me defenderás. Só que aí, queridos, Deus continuou falando. De repente, eu fiz o quê? Obedeci a Deus. Por quê? Porque eu sei, o mesmo Deus que me deu 7 pode me dar 14, 21, 30, 5. Eu já vi Deus falar com pessoas, dar uma casa para fulano, dar um carro para fulano. Já! Fala. Nana, Deus fala de várias maneiras. Várias. Aqui Deus está falando. Quando a gente está aqui, ó, ministrando a palavra, Deus está falando. Deus fala aqui, ó, no testemunho interior. Sabe essa voz que você fala assim, não, isso é coisa da minha cabeça? Não, é o Espírito Santo de Deus ministrando no teu coração. Deus está falando, mas nem todo mundo está dando ouvido. Por isso que Apocalipse fala, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Deus fala em visão, Deus fala em revelação, Deus fala em sonho, Deus fala por meio da ministração da palavra. Deus fala no seu testemunho interior. Aí eu tô lá orando, de repente o Senhor fala, ó. Não, e Deus tem um negócio com dinheiro comigo, que só o sangue de Jesus para ter poder. Por quê? Porque Deus, Ele me deu uma mentalidade de prosperidade. Graças a Deus por isso. E eu tenho uma mentalidade de doadora. Tenho mesmo. É muito real na minha vida. Muito. E Deus tá orando ali, o Senhor fala muito claramente, ainda fala o valor ainda. Manda tal dinheiro para fulano. Eu falei, Senhor do céu. E aí, queridos, eu obedeci a voz de Deus. Como obedeci diversas vezes na minha vida, E a obediência leva você para um lugar de milagre. A obediência leva você para um lugar de milagre. E eu tenho vivido o milagre de Deus todos os dias na minha vida. Eu tenho vivido o cuidado de Deus todos os dias da minha vida. E se eu disser para você que eu não tenho problema, é mentira. Se eu disser para você que eu não tenho guerra, ó, tem dia que levanta junto, o gigante, o leão, a água, o fogo, que eu pego fôlego para ultrapassar. Tem guerra, tem problema, tem adversidade. Tanto que quem está mais perto, que caminha comigo com maior proximidade, que viaja comigo, que está mais perto, eles ainda brincam assim, que andar comigo é uma aventura. E é de fato uma aventura, por conta do nível de guerra que se levanta, o nível de situações que muitas vezes eu vivencio e passo. Mas de uma coisa eu sei, que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Eu fui chamada segundo o propósito dele. Se você está aqui nessa manhã, Deus te trouxe aqui para dizer que ele não te deixou, que ele não te abandonou, para te levar para um lugar de conhecimento da presença de Deus, para que você possa entregar o seu caminho ao Senhor. Esse lugar de entrega muitas vezes não é fácil, não é. Imagina, pela lógica do ser humano, eu junto 7 mil reais. Nessa época, juntar 7 mil reais foi fácil para mim? Não. Eu tinha planos. E de repente,
Deus diz para você, doa para fulano. Isso é entrega. Só faz esse tipo de entrega quem conhece a Deus. Porque quem não conhece não tem coragem de fazer um pix de 7, de 14, dar uma casa, dar um carro a alguém. Não tem. Só faz um tipo de entrega desse quem conhece. O Deus do impossível. O Deus das portas abertas. O Deus que muda situações e circunstâncias. O Deus que coloca uma moeda na boca de um peixe. O Deus que faz sair uma água da rocha. O Deus que faz abrir um mar vermelho. E eu quero te contar nessa manhã, Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa manhã e está dizendo para você, minha filha, eu não mudei. Eu continuo sendo o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente. Eu não mudei. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia no Senhor. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz do Espírito Santo. Obedeça os comandos que Deus está te dando. As orientações que Ele está colocando no seu coração. Obedeça a voz do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Tudo Ele fará. Veja, Cida, uma porta que ainda não se abriu, veja ela se abrindo na tua direção. Acorde todos os dias com expectativa como se já fosse. Ele não mudou. O Deus que dá vida aos mortos e que traz à existência as coisas que não são como se já fosse. O Deus que chama Abraão, pai de multidões, enquanto nenhum filho ele ainda tinha. Todos os dias Deus dizendo, pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. Abraão olhava para um lado e para o outro, cadê os filhos? Os filhos ainda não estavam lá. Mas ele trouxe à existência o Deus que dá vida aos mortos e que traz à existência as coisas que não são como se já fosse. Kátia aí contando. Kátia, ela contou. Um dia eu só tinha R$25. Deus colocou no meu coração e eu fiz o que você falou. Dei nome para oferta. Resultado, ganhei mais de R$3.000 nos próximos dias. Deu nome. Glória a Deus, glória a Deus. A Lei falou aí, eu vi um post que eu tenho que orar pelas promessas e não pelas lutas. Olha que poderoso. Foco. Foi o que eu contei. O meu foco não estava no fundo do poço, não estava na lama, não estava nas dívidas. Eu coloquei meu foco na porta aberta, na cancela que eu não tinha pedido a porta. Eu falei, Senhor, abre uma cancela em nome de Jesus. Queridos, e quem me viu lá naquele processo, não é cantando sabor de mel não, eu tava, porque, mas quem me viu lá naquele processo não consegue nem acreditar me vendo hoje, onde eu tô e como eu tô. Quem me viu lá, a pessoa não consegue. Quem estava comigo naquela jornada, ela fala assim, meu Deus, eu não consigo. É tão assim forte que eu fico impressionada com o que Deus fez na sua vida. O que Deus fez. E vai continuar fazendo. Em nome de Jesus. Nessa manhã, Deus te trouxe aqui para dizer para você, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai agir. E Ele vai deixar claro como a luz da alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor.
Aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria. A fúria, não se irrite. Isso só leva o mal. O que ele está dizendo? Não foque no problema, na aflição, na ira, na dificuldade, no que os outros estão tendo sucesso. Porque às vezes a gente começa a olhar para a vida dos outros, a gente começa a se comparar com as outras pessoas, com o sucesso das outras pessoas, e a gente se perde em meio à jornada. Às vezes as pessoas começam a comparar seus casamentos, seus filhos, sua casa, seu carro, começa a se comparar. E esse lugar de comparação é um lugar muito perigoso, porque às vezes você está comparando a sua vida com apenas um palco que a pessoa está mostrando em uma rede social. Às vezes aquilo é só palco. Às vezes não tem nada de verdade naquilo. Quantas pessoas, queridos, que hoje estão dentro da internet e que são uma verdadeira mentira. É um fake gigantesco. E às vezes nessa comparação você começa a entrar em caos, em angústia, em aflição. E a palavra ela diz assim, olha, descansa, aguarde pelo Senhor com paciência, não se aborreça com o sucesso de outras pessoas. Não fica aborrecido não. Quando você vê alguém bem-sucedido, celebre o sucesso dessa pessoa. Celebre a bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa. Só para você ter ideia, quando você sente inveja, rancor, ira, quando você sente raiva, né, do sucesso das pessoas, você baixa a sua frequência. Isso não é de Deus, não. Nós precisamos aprender a celebrar a porta que Deus abriu na vida das outras pessoas, o quanto Deus tem abençoado a vida das pessoas. E tem pessoas que às vezes a gente acha que ela não merece, mas independente dela não merecer, todas as coisas estão patente aos olhos de Deus. E ele diz que ele vai dar chuva para quem serve e para quem não serve. O sol vai nascer também para quem serve e para quem não serve. Então que nessa manhã você possa entregar o seu caminho ao Senhor. Confiar nele, porque tudo ele fará. Espere com paciência no Senhor. Paciência. Aquieta seu coração para poder ouvir a voz de Deus e ser conduzido pela presença dele na tua vida, para que você possa viver tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida desde a eternidade. Acredite, de verdade, Deus não se esqueceu de você. Eu li nessa manhã que ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, todos os dias. Mesmo diante das lutas, todos os dias, todos os dias. Que nessa manhã você saia daqui fortalecidos no Senhor. Você saia daqui com fôlego novo. Tira os seus olhos do problema, coloca os seus olhos no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Faz uma carta. Talvez você não está conseguindo nem orar. Você está tão angustiada, tão preocupada, tão ansiosa, tão ansioso. Escreve uma carta para Deus hoje. Escreve para Ele. Coloca: Senhor, nessa carta eu estou entregando ao Senhor o meu caminho. Estou entregando a minha vida. Entrega seu casamento na mão do Senhor. Entrega sua vida financeira, sua vida profissional. Entrega seus medos. Entrega aquilo que está te deixando ansiosa, angustiada. Entrega. Escreve para Deus: Senhor, eu estou entregando ao Senhor aqui, ó, aquilo que está gerando ansiedade no meu coração, gerando medo no meu coração. Aquilo que tem gerado aflição em mim, que eu não dou conta de resolver, eu não sei como resolver. Entrega para o Senhor nessa manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. Espera com paciência no Senhor. Não se aborreça com o sucesso das pessoas. Pelo contrário, celebre o sucesso das pessoas. Seja alguém que se alegre porque a porta se abriu na vida do outro. Porque se você não consegue se alegrar com a porta aberta na vida das pessoas,
Então, seu coração está precisando de tratamento. E às vezes, quando nosso coração ainda está precisando de muito tratamento, nós ainda não estamos preparados para viver aquilo que Deus tem para nós. Então, às vezes, a porta ainda não se abriu, porque ainda o nosso coração precisa ser tratado para o tempo certo e na hora certa. Eu tenho aprendido de uma forma muito desafiadora que todas as bênçãos de Deus já estão prontas. Quem não está pronta sou eu. Isso é duro. Aí você respira. Tudo aquilo que Deus tem para mim está pronto. Ele não está preparando. Deus está preparando. Não. Está pronto. Quem está pronta sou eu. Eu preciso ficar pronta para aquilo que Deus já fez. Eu preciso ficar pronta para entrar no caminho que Deus já preparou. Eu preciso estar pronta para ter coragem de acreditar que Ele pode mandar dinheiro na boca de um peixe. Eu preciso estar pronta para crer que eu vou bater numa rocha ou falar com ela e vai sair água de lá. Eu preciso estar pronta para me mover no improvável, no impossível. Enquanto todo mundo tá olhando assim, falando assim, isso aqui é impossível. Eu preciso estar pronta, cheia de fé, fervorosa no Senhor, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos, segundo o poder dele que opera na nossa vida. Que nessa manhã você possa entregar ao Senhor medos, ansiedades, angústia, aflição, tristezas, talvez uma depressão, talvez você não está conseguindo sair da cama. Escreve para Deus hoje. Fala, Pai, me tira daqui. Me ajuda a focar no Senhor, me ajuda a tirar força de onde eu não tenho. Às vezes, queridos, a gente precisa pegar força de onde a gente não tem para se mover debaixo da orientação de Deus. Quando Elias entrou na caverna, Deus não tira Elias da caverna. Deus diz para Elias, sai da caverna. Ele precisou tirar forças, levantar do lugar e sair da caverna. Deus te trouxe aqui nessa manhã. Ele está dizendo para você, e você sabe que é para você. Sai da caverna. Você está dizendo, Deus me tira dessa caverna. E o Senhor está dizendo para você, saia da caverna. Hoje é o dia de você se levantar desse lugar. Hoje é o dia de você tomar um banho. Hoje é o dia de você abrir as portas, limpar, arrumar. Eu não tenho força. Mesmo sem força, mesmo sem ânimo, mesmo sem disposição. Não é mentira. O Senhor está dizendo para você, saia. E você vai precisar hoje tomar a decisão de obedecer a voz de Deus, o comando do Espírito Santo para a sua vida. Tá bom? Então vamos orar nessa manhã, porque o Senhor falou conosco nessa manhã de uma forma tão linda, tão preciosa. Como é bom servir a esse Deus que sempre tem uma resposta para mim e para você. Espírito Santo, obrigado pela tua presença, pela tua direção, pela tua orientação. Obrigado pela tua voz profética nas nossas vidas. Obrigado. Nós queremos nessa manhã entregar o nosso caminho ao Senhor. Entregamos a nossa vida espiritual, emocional, física, familiar, financeira, profissional. Entregamos, ó Deus, as angústias, os medos. Entregamos, ó Pai, a incredulidade, a fraqueza. Entregamos diante do teu altar, Pai, a nossa vida. E nós te pedimos, nos ensina a te conhecer, para que nós possamos confiar. Nos ensina a adentrar nesse lugar de conhecimento do Senhor. Nos ensina, Pai, a investir tempo na tua presença.
Quantas vezes, ó Pai, nós fizemos o compromisso de que nós iríamos investir mais tempo no Senhor. E no decorrer dos dias, nós corremos de um lado para o outro. E esse tempo não é investido na Tua presença, mas é gasto com tantas outras coisas que não nos levam para lugar nenhum. Nessa manhã nós nos arrependemos. Nós te pedimos perdão. Te pedimos perdão, Senhor, por tanto tempo gasto com coisas que não fazem sentido. Te pedimos perdão, Pai, pela incredulidade, pelo medo. Te pedimos perdão, Senhor, por correr de um lado para o outro, ao invés de correr para o Teu altar, para a Tua presença. De clamar por ajuda de tantas pessoas, ao invés de clamar pela Tua ajuda. Nessa manhã, Pai, nós queremos apresentar o nosso coração ao Senhor. Limpa o nosso coração. Lava o nosso coração. Lava a nossa mentalidade. Coloca em nós uma mentalidade como a de Josué e Caleb, de conquistadores, ousados, intrépidos e confiantes no Senhor. 40 anos se passaram e eles não perderam a fé naquilo que o Senhor disse que faria. 40 anos se passaram. Eles esperaram pacientemente no Deus poderoso que havia arrancado eles do Egito. Nessa manhã, nos ensina a confiar e permanecer confiados no Senhor. Nessa manhã, nós apresentamos a Tua palavra. Grava ela no nosso coração. Ah, Senhor, que ela não se perca. Grava, Senhor, a Tua palavra em nós e nos ensina a permanecer. Permanecer. Aquele que permanece tem frutos. E nós queremos permanecer, Senhor. Oramos nessa manhã, crendo, Pai, confiadas no Senhor, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém.